Parabéns ao Coral Louvor Perene pelos seus 91 anos. Uma história, uma estrada, uma vida. A respeito de estrada, diz o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, que 2 discípulos iam de Jerusalém para a cidade de Emaús, conversando sobre os últimos acontecimentos. Os dois iam discutindo, segundo o texto. Jesus já havia sido crucificado na sexta-feira e passado 3 dias desde sua morte, e eles se encontravam conversando, indo para a cidade de Emaús. O texto vai dizer que Jesus os encontrou pelo caminho, enquanto eles seguiam para a cidade de Emaús, e os indaga a respeito do que eles iam discutindo pelo caminho. E eles dizem: és o único, porventura, que estando em Jerusalém ignoras as ocorrências destes últimos dias? E Jesus insiste em perguntar quais. O que aconteceu a Jesus Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo? Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, já é o 3º dia desde que tais coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. O texto prossegue dizendo que Jesus ia escutando o que eles falavam pelo caminho. Tem uma história, tem uma estrada, tem uma vida. Aqueles 2 discípulos, segundo o texto, estavam decepcionados, entristecidos. E havia motivos que eu quero compartilhar nesta noite com vocês. Note no texto que eles estavam indo de Jerusalém para Emaús, uma distância de cerca de 11 quilômetros. Eles estavam no caminho errado. Eles estavam indo para Emaús quando deveriam permanecer em Jerusalém. Eles estavam trocando Jesus, que é a fonte verdadeira de água viva, por uma outra fonte. Eles não conheciam Jesus. Eles andaram com Jesus por pelo menos 3 anos. Viram ele ressuscitar mortos, dar vista aos cegos, fazer paralíticos andarem, perdoar pecados, realizar sinais, prodígios e maravilhas, pregar sermões maravilhosos, mas não reconheceram Jesus. Eles ainda não tinham uma experiência pessoal, real e verdadeira. Eles não se conheciam. Além de não conhecerem Jesus, eles também não se conheciam. Disseram que os chefes dos sacerdotes e as principais autoridades haviam crucificado o Mestre, porque eles ainda não tinham entendido que Jesus morreu pelos nossos pecados. Eles estavam decepcionados, porque haviam depositado toda a sua confiança, toda a sua esperança em algo que Jesus não veio fazer, em algo que Jesus não havia prometido.
Achavam que Jesus iria libertar a nação judaica da sujeição romana. Mas ele tinha algo profundamente maior e muito melhor para eles: o perdão dos pecados e a vida eterna. Eles não tinham discernimento, porque eles conheciam as Escrituras e as profecias bíblicas a respeito de Jesus, mas não conseguiram entender que a cruz era o caminho para a glória. A maior história da humanidade estava se desenrolando diante dos seus olhos, e eles não compreendiam. As coisas acontecem, e não há nada que você possa fazer. Mas todos nós temos uma história, uma estrada e uma vida. Eu fico imaginando aqueles 2 discípulos. Eles não eram um dos 12, talvez um dos 70, que Jesus depois mandou de 2 em 2 também para evangelizar, para ir anunciando que ele passaria por aquele lugar. Essa é a nossa função, esse é o nosso chamado princípio: ir à frente anunciando que Jesus vem. E eu fico imaginando o coração daqueles 2 discípulos, porque eles nutriam no seu coração uma esperança. Eles acreditavam que Jesus era o Messias. Eles acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Eles acreditavam que Jesus mudaria a história, que restauraria todas as coisas. Eles criaram ilusões para si, mas o coração era sincero. Eles buscavam de coração. Passaram pelo menos 3 anos buscando, ouvindo, aprendendo, sentindo, se emocionando, se aperfeiçoando, crendo que em algum momento Deus faria algo diferente na história da humanidade. Mas acontece que Jesus foi preso, maniatado lá no Getsêmani. E ele foi levado pelos soldados, foi levado por uma turba, julgado, condenado, morto pelos nossos pecados. E quando Jesus morre, para aqueles 2 discípulos, toda a sua esperança havia morrido também, porque eles acreditavam que a coisa ia acontecer ali. Eles acreditavam que tudo era para aquele momento que eles estavam vivenciando, experimentando. Mas quando Jesus morre, a esperança deles também morreu. E esse caminho que eles tomam, essa estrada que eles tomam de volta para Emaús, ou seja, voltando para a sua vida normal. Porque quando a pessoa perde a esperança das coisas, quando ela perde a esperança, as expectativas, a sua vida volta para o seu normal. E eles estão tomando a estrada de volta para o seu normal, para a sua vida normal. Porque para eles a esperança acabou. Porque para eles a esperança morreu, e eles estão indo de volta. O texto vai dizer que eles estavam decepcionados e entristecidos, e Jesus, quando os encontra, os indaga: por que isso? Por que essa tristeza no seu coração? Por que você tem passado por tanta decepção? Porque eles tinham compreendido errado. Porque eles ouviram a mensagem, mas entenderam errado a mensagem. E agora eles pegaram uma estrada que não era a estrada ideal. Porque havia uma promessa: permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Era para permanecer em Jerusalém. Porque quem tem esperança, permanece em Jerusalém. Porque quem tem expectativa, permanece em Jerusalém. Porque quem tem sonho, permanece em Jerusalém. Quem ainda crê, permanece em Jerusalém. Mas para quem tudo já morreu, para quem não tem mais esperança, pega a estrada para Emaús. Jesus, quando os encontra, talvez aí uma estrada de 11 quilômetros, talvez ele já estivesse no 8º quilômetro. Que conversa longa. E quando Jesus indaga: mas que houve? Por que vocês estão assim, desse jeito?
Eles estranham, porque Jesus também está vindo de Jerusalém, os acompanhando na mesma direção para Emaús, na mesma estrada. Jesus está na mesma estrada. E eles estranham porque só você não sabe o que aconteceu em Jerusalém nesses últimos dias. Às vezes parece que Jesus está alheio. Às vezes parece que Jesus está meio por fora dos acontecimentos. Mas só parece. Ele se preocupa comigo, ele se preocupa com você. E ele sabe a estrada por onde você tem andado. E ele não quer que você permaneça nessa mesma estrada, porque a bênção está em Jerusalém. Volta para Jerusalém. Quando eles percebem que, porque o coração arde quando Deus fala, o coração arde. Quando Deus fala, o corpo movimenta diferente. Quando Deus fala, você estremece. É isso. É essa a emoção que a gente sente, é Deus falando. Porque quando Deus fala, todo o ambiente é modificado. Porque na presença de Deus, tudo se torna novo. E quando eles percebem que o coração arde enquanto Jesus fala, um comenta por acaso não nos ardia o coração quando ele explicava as Escrituras. Jesus começa a explicar as Escrituras para eles entendem. E quando entendem, eles, volta para Jerusalém. É tempo, de você mudar a sua história, pegar a estrada de volta para Jerusalém, para ter vida com Deus. E esta é a maior oportunidade para a sua vida. Tem uma estrada aqui. E essa estrada espera por você. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe o Coral Louvor Perene. Aleluia.